A filosofia Ubuntu nos ensina que uma pessoa é só uma pessoa através de outras pessoas. Que a união é a nossa maior riqueza e a alegria dos nossos ancestrais. Que uma pessoa é como uma fogueira. Sozinha apaga, mas juntas de outras se fortalece. Nossa humanidade é tecida no encontro do outro. É na união que encontramos forças, propósito e alegria. Que possamos valorizar as mãos que se entrelaçam conosco, pois é a soma dos nossos corações que o mundo se aquece e floresce. Ubuntu é união, afeto e companheirismo. Eu me chamo Sumarigi. Vamos falar agora sobre o conselho. O conselho relacionado com a vida humana. Nós, como seres humanos, Deus nos concede a vida para podermos viver na prosperidade, mas em algum momento nós não usufruímos esse direito por vários motivos. Porque há um momento que nós, em vez de vivermos a vida que é de melhor, procuramos coisas que não vêm de acordo com a nossa vida, a maneira de ser. Então, o que significa a vida? A vida, a pessoa para durar muitos anos, por exemplo, eu tenho 65 anos, mas ainda continuo a ser jovem, porque eu não passo altas noites fora, não bebo bebida alcoólica e não tenho vícios assim. Então, eu prefiro ter um bom banho, boa alimentação. Isso faz durar o homem. E não, evitar também cobiçar coisas que estão longe do seu alcance, procurar mais o amor e a paz. E a pessoa assim vai durar muitos anos, porque o corpo fica sempre livre. Não criar a mágoa, não ter inveja, isso também faz parte da saúde. Porque há pessoas que pensam que quando acumulam a mágoa, a desejar o mal do outro, pensam que faz bem à saúde, isso faz mal à saúde. Então, como ser humano, sempre há um momento que nós não estamos no sucesso, estamos no fracasso. Então, no fracasso, ela tem que estar muito forte para o nosso organismo, a nossa alma, elas estarem em paz. E aí essa paz vamos transmitir para aquelas outras pessoas que também que não estão no nosso meio. Porque se nós estarmos com a mágoa ou com problemas, isso vai afetar o nosso convívio e o nosso meio, inclusive a sua família onde você vive. Mas se você viver em paz, alegre, mesmo tendo problemas, as pessoas não vão perceber. Então a regra que eu te aconselho é você procurar maneira, levar a vida da melhor maneira e usufruir a vida, porque o tempo é curto. Nós sabemos quando é que Deus nos leva dessa vida. Então, o pouco que você tem, você compartilhar o teu amor e ter compaixão, especialmente para a sua família, onde você habita e aqueles seus companheiros que você anda com ele. Este é o sucesso que a pessoa pode viver, ter uma boa vida saudável e ter longos anos de vida. Mas se você meter muita coisa no seu coração, ele vai começar a te apertar e chega um momento que você já começa a ter doenças, ter problemas, porque você sempre está, o coração está a conceber coisas malignas. Mas se você for uma pessoa aberta, uma pessoa que consegue conversar com os outros, expressar os seus sentimentos, seu amor à sua esposa, aos seus filhos, isso vai motivar para que eles saibam de que, na verdade, estão à frente de um jovem, de um homem, de um pai que está, de verdade, a levar uma boa vida. A vida é feita de coisas pequenas, né? Que as coisas pequenas um dia virarão grandes. Nada é um bolo grande, né? Nós devemos primeiro saber se contentar das coisas pequenas, do mesmo jeito que a árvore é pequena, quando nós colocamos água, cresce e é grande. E nem aqueles que sobressaíram na vida hoje, que são grandes empresários, que estão bem na vida, começaram de baixo. Então, quer dizer, nós devemos se contentar com o que nós temos e pegar com o que nós temos na mão, começar a trabalhar e aí isso virá grande. Olá, chamo-me Alexandre José Nhar, mais conhecido por Alex Nhar, fotógrafo. Sou um fotógrafo mobile. Nasci na Manhissa, no dia 11 do mês de 5 de 2002. E vivi com a minha mãe durante uns 13 anos. Depois fui acolhido numa comunidade com uma irmã da Igreja Católica, chamada Irmã Antonieta Tofo. E fui acolhido numa comunidade missionária de Vilarejo. Eles lá me ajudaram com a escola, a alimentação. Passei por muitas coisas para ser esse menino que sei eu sempre comunicar com as pessoas.
e agradeço bastante também para a comunidade por ter me ajudado em primeiro lugar, e a irmã Antonieta, e por aí depois eles me tiraram de lá da comunidade missionária de Virarejo, me colocaram em casa da minha avó no gueto, que estou a morar com minha avó e meu tio, e por aí conheci alguns amigos que faziam algumas fotos de brincadeira, e depois eu comecei a levar a sério. Não tenho uma câmera profissional e eu uso o celular para fotografar. As minhas fotos são muito artísticas. Esse é meu sonho, ser um fotógrafo profissional, mas por enquanto ainda não tenho uma câmera profissional. Mas eu sei que Deus vai providenciar alguém ou eu vou conseguir nessa caminhada e realizar esse sonho de ter uma câmera profissional. Eu gostaria de ser um grande fotógrafo que vou entrar ali fronteira para mostrar trabalhos da África, Moçambique, a cultura que nós temos, para espalhar em todas as fronteiras. E eu gostaria de ser um grande fotógrafo mesmo. Esse é meu sonho. Esse é meu sonho. Fico sem palavras. A fé, digamos o seguinte, a fé é acreditar coisas que nós não podemos ver, mas coisas que podem existir. Vamos fazer exemplo. A Bíblia nos diz que sem fé não é possível agradar a Deus, porque Deus, Ele é Espírito. E sendo Espírito, nós temos que acreditar nele, no Espírito. Então, muitas pessoas não têm fé porque eles pensam que Deus é um ser humano, Deus é uma pessoa que pode falar contigo daqui para aqui, mas Deus, Ele existe no Espírito. Então, o conselho que eu dou como cristão, nós temos que agradar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu pelas nossas causas, nossa vida. Então nós temos que abraçar essa causa, porque existem muitas almas que nesse momento, por causa da ambição do homem, ele consegue inverter a justiça para poder espezinhar as pessoas, fazer o mal. Então, mas nós como cristãos temos que fazer o bem, porque o bem vence o mal. Então se nós fazermos mal com mal, aí não vamos andar. Então temos que, para agradar a Deus, temos que fazer tudo o que Deus precisa e nós seguirmos o caminho de Deus, amar o próximo acima de tudo e sabermos como caminhar na casa de Deus. É muito difícil, conforme como nós vimos. Por causa disso, o povo de Israel, por exemplo, saindo de Egito para Canaã, é uma distância muito curta, mas tinham que levar 40 anos, porque eram pessoas incrédulas, eram pessoas que viveram daqui para aqui com Deus, viram a maravilha de Deus, mas no fim do tempo começaram a abandonar a profecia, começaram a abandonar a lei como Zé estava, em nome de Deus, e eles passaram mal. Então, essa situação até hoje acontece. Se uma pessoa é renitente, uma pessoa é rebelde com Deus, então você não consegue se fluir a bênção na casa de Deus. Há pessoas que entram na igreja, entram doentes, voltam doentes, porque não creem na palavra de Deus, não creem na transformação de Deus e não aceitam a palavra de Deus. Para eles, a profecia é uma coisa dos homens. Então, o meu conselho, vou deixar, é porque nós, para podermos a esse Deus agradar, vou fazer um episódio que aconteceu naquele poço que a mulher cananeia estava com Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ela queria beber água, Jesus queria beber água, mas Jesus pergunta, como é que você vai tirar, a mulher pergunta, como é que você vai tirar água se não tens corta para tirar, parte para tirar água? Ele disse, se você conhecesse a pessoa que está a dizer que dá-me água, ia te dar a água, que você ia beber, nunca mais teria sede. Deus queria dizer o quê? Que a palavra de Deus, ela mata a sede. A palavra de Deus, ela edifica. A palavra de Deus, quando você a recebe, transforma o homem. Então, e ela diz que não, vocês judeus não se dão conosco. Então, ela disse que não, sendo assim, não tem problema, porque o nosso Deus não é Deus de separação. O nosso Deus não escolhe. Ele até leva os pobres para ser os melhores. Então, o nosso Deus é um Deus que não tem aquela coisa de escolha como os homens fazem. E aquela mulher ainda continua a existir. Diz que vocês judeus adoram Deus em Jerusalém, na Judéia, porque aquela mulher era samaritana, e samaritana não dava com Jesus. Ele disse, os melhores adoradores de Deus são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então significa que ser cristão é adorar a Deus em espírito e em verdade. E se você adorar a Deus em espírito e em verdade, Deus se comove, porque Ele é Deus, é onipresente, onisciente, Ele conhece toda a ciência, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Aqui onde estamos a falar de Deus, e Ele está a ouvir
E ele fica maravilhado nós falarmos a sua presença, porque a presença de Deus, ela modifica as coisas. Um homem de Deus, onde ele trabalha, ele pode fazer com que esse lugar seja transformado, porque ele crê na palavra do Senhor. Existe uma sabedoria ancestral que diz assim: a pedra que você lança ao ar não escolhe onde vai cair. Na emoção, é fácil agir sem pensar. Mas se lembre, o que sai de você ganha vida própria no mundo e pode retornar de forma que você não espera. Uma palavra dita na pressa pode machucar mais do que o silêncio. Uma decisão tomada sem reflexão pode abrir portas para consequências que não controlamos. O vento não obedece o voo de uma folha, assim como suas ações não escolhem seus impactos. Assim como diz o provérbio africano, uma palavra quando sai da boca é como o ovo que escorregou e caiu da mão. Os tambores falam e os pés respondem, pois ambos carregam a sabedoria do tempo. O corpo em movimento cria histórias invisíveis, escritas pelo vento e lidas pela terra. A dança é uma sabedoria ancestral, que tem história, é força e é raiz. Na dança, não somos indivíduos, somos fluxos contínuos entre passado e futuro. Essa dança era feita pelos guerreiros. Quando eles voltavam da guerra, era uma forma de alegrar-se com essa dança. E também tinha algumas técnicas que eles usavam como se fosse uma defesa. Então, eles sempre que voltavam da guerra, eles faziam essas danças como se fosse uma brincadeira, acendiam um fogo e brincavam ali. A importância dessa dança é demonstrar alegria, transmitir alegria para próprios nós também que estamos a fazer a dança e transmitir alegria para as pessoas que nos assistem e também para fugirmos de certas coisas de mal que outras pessoas fazem. Então a gente está aqui nessa dança para ficarmos alegres, para transmitir alegria nas outras pessoas. E também nós fizemos já essa dança, já estamos já por aí 5 anos a fazer essa dança e a gente gostou. Além dessa dança de Xingu, fizemos também Angalanga. A Angalanga é feita em Gaza. É uma dança também de alegria que é feita com meninos. Angalanga. Então, os homens não faziam essa dança, mas por ver que as meninas sempre ficavam sozinhas no palco, a gente aderiu. Tivemos que entrar só para acompanhar as meninas, alegrar as meninas. Está aqui, a gente fez uns 2 números de dança. O nome do nosso grupo é Projeto Animação. O grupo é composto por vários membros. Nós temos membros aqui na cidade de Spomanin, e temos outro grupo em Matola. O grupo é muito grande. É composto desde crianças de 4 anos de idade até os 60. Danço desde 98. Comecei na Projeto Animação desde 1998 e estou aqui, sou professor de dança desde 2003. Sou coreógrafo, professor, bailarino. A arte é uma coisa benéfica para um jovem se libertar-se mais através da sua cultura, que é muito importante para a comunidade. É assim, a arte dá oportunidade. A arte não dá dinheiro, mas se dá oportunidade. Que a pessoa possa saber se inspirar, saber estar na comunidade. Quem está na comunidade se junta aos outros que estão a fazer as artes. Tanto arte plástica, dança tradicional, dança contemporânea, tanto capoeira, dança típica da comunidade que ela traz como dança, como um divertimento. É muito importante. Uma coisa assim, eu digo, uma pessoa tem que saber por que leva ele a ensaiar. Qual é o motivo que ele comou para estar a dançar. Não só sair de casa dele só para acabar o tempo, só para ir transpirar. Tem que saber por que ele sai de casa, por que ele está nos ensaios. Está a ensaiar para quê? Qual é o objetivo? O que quer através das artes cênicas para o futuro? Existe um provérbio africano que diz assim: não há cura
para a queimadura da roupa de fogo. O fogo e a água são bons servos, mas maus senhores. Quando usamos com sabedoria, traz benefícios imensuráveis, mas quando manipulamos de forma descuidada, carregam consigo a destruição. O fogo pode aquecer e iluminar, mas também pode consumir e devastar. Tudo depende de quem está manuseando e de como faz. Há sempre dois lados, e cabe a nós escolher o caminho que trilhemos. A água, fonte de vida, também tem sua força indomável. Quando seu fluxo é barrado, ela encontra outros caminhos, ainda que isso signifique romper barreiras e levar tudo que vem à sua frente para seguir sua natureza. A água, como nós, não tolera ser aprisionada. E quantas feridas que o fogo deixa? Não se cure no mesmo lugar onde se adoeceu. É preciso coragem para se despir da roupa de fogo, abandonar aquilo que nos machuca e permitir que o vento fresco sopre os ferimentos. Só assim damos espaço à cura e permitimos que novos caminhos fluam como um rio que retorna a seu curso natural. A língua apressada tropeça antes dos pés. A palavra é como um remédio, pode curar ou ferir, dependendo de como é usada. Em lugares desconhecidos, o silêncio e a observação são aliados mais poderosos do que a fala precipitada. Palavras apressadas podem fechar caminhos antes mesmo de serem percorridos. Em terra alheia, saber a hora certa de falar é tão importante quanto saber a hora de se calar. Como dizem, em terra alheia, se pisa no chão é devagar. Capa Preta nos ensina que em lugares desconhecidos, devemos usar mais os ouvidos do que a língua, permitindo que o ambiente revele seus segredos antes de agirmos. A palavra carrega energia, que pode abrir ou fechar caminho, dependendo de como e quando são ditas. A pedra que rola não escolhe onde para e nem pede licença para atingir. Ao agirmos ou falarmos sem pensar, renunciamos o controle sobre as consequências. Palavras duras, uma vez ditas, não podem ser retiradas, e suas repercussões podem atingir lugares ou pessoas que não imaginávamos. Uma palavra, quando sai da boca, é como um ovo que escorregou e caiu da mão. É impossível de recuperar. Vamos ver Maconde, perto Maconde, Foi o senhor que fez? Mas não diz que eu não te avisei. Olha só, o menino querendo uma vida direito. Hoje, às 17h40. Café com Roma.